Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 32. Apenas o versículo de número 32. Só os que encontraram digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos obedeciam às suas ordens. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Por especial gentileza, retorne ao seu assento, com liberdade para adorar a Deus. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nesta noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito, para compartilhar com esta linda e viva igreja que está reunida há alguns dias, dedicados a estabelecer para Deus e em Deus um propósito para este ano. Pedindo a Deus uma palavra para compartilhar nesta noite, o Espírito de Deus me direcionou a este texto este que comumente não lemos em nossas rotinas de leituras diárias, afinal é um texto atípico. Contudo, apesar de ser um texto atípico, é um dos momentos de transição fundamentais para o sucesso da história do único rei que na Bíblia foi ungido rei por 3 vezes, o rei Davi. O capítulo de número 12 é exatamente um capítulo após a segunda unção que Davi recebe. A primeira vez que ele é ungido rei em sua casa diante de seus irmãos. A segunda vez que Deus confirma o seu ministério e a sua trajetória é no capítulo 11, onde em Hebrom já não mais um pastor de ovelhas desprezadas, mas um grande líder, este líder que Deus havia formado em toda esta trajetória, é ungido rei diante daqueles que com ele estavam, como confirmação de que Deus havia o aprovado neste nível, neste estágio, neste ciclo, nesta estação do seu ministério. Deus o unge, anunciando que até ali a mão do Senhor estava sobre ele. Se ele fosse fiel, o propósito seria cumprido, que seria a terceira unção em Jerusalém. Contudo, Davi, como líder por excelência, entende que se até ali Deus havia confirmado seus passos e deu a ele o privilégio de receber a segunda unção, ele precisava saber com quem ele poderia contar em direção a esta marcha do propósito. E é aqui, no capítulo de número 12, que Davi está fazendo exatamente isto, levantando, conhecendo, entendendo quem eram as pessoas que com ele caminhavam, com ele estiveram até este momento. E eu imagino como se uma marcha militar sendo organizada, afinal Davi era um comandante de exércitos, assumindo um lugar de destaque, talvez em uma grande rocha, como se em um alpendre estivesse, e diante deles todas as tribos e os seus números de soldados se reunindo para demonstrar a lealdade a Davi. As 12 tribos reunidas e talvez a autoridade mais antiga, o comandante destas tribos, diante delas, para dar a Davi um número de soldados que estavam dispostos a com ele guerrear e fazer dele rei no lugar de Saul, como Deus havia liberado por meio de sua palavra. E é exatamente a partir do versículo de número 23 que nós vemos este censo sendo apresentado. E os números são assustadores. Como alguém que está entendendo qual era o efetivo que estava à sua disposição, eu imagino o coração de Davi se alegrar. Afinal, os números são absurdos. Da tribo de Judá, homens que traziam escudos e lanças prontos para guerrear por Davi, 6.800 homens.
Da tribo de Simeão, ou dos filhos de Simeão, homens poderosos na peleja, são 7.100 homens. Dos filhos de Levi, do ministério sacerdotal, lá estavam também para guerrear, e o total de soldados era 4.600 homens. Até dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, o rei que estava no trono, 3.000 homens prontos para guerrear. Dos filhos de Efraim, o número era 20.800 homens. Da tribo de Manassés, 18.000 homens. Milhares de guerreiros prontos para lutar pelo rei, segundo o coração de Deus. Até que de repente, no meio dessa apresentação, um número atípico aparece. Um número que contrapõe a lógica, a tendência e tudo o que estava acontecendo. A alegria de Davi estampada ao ouvir principalmente estes últimos números: Efraim 20.800, Manassés 18.000, até que de repente, da casa de Issacar, alguém chega para o rei e diz: dos filhos de Issacar, 200 homens. Eu imagino o coração de Davi sendo tomado por uma preocupação, afinal, como líder, ele gostaria de saber o que é que estava acontecendo, o porquê da casa de Issacar foi apenas 200. Contudo, antes que o coração do rei se entristecesse, eu imagino alguém batendo no ombro de Davi, dizendo: calma, Davi, são 200, mas eles não são normais. São 200, mas eles são diferentes de todos os outros. Eles carregam o que ninguém carrega. Eles possuem o que ninguém possui. Antes que o rei se entristecesse, alguém diz a ele: rei, são 200, mas são 200 líderes. Se são líderes, automaticamente estão debaixo do favor de Deus. Afinal de contas, é Jesus quem nos explica que nenhuma autoridade na terra é constituída se do alto não vier sobre ela o poder. Significa que se líder são, é porque Deus sobre eles deu autoridade. Não são apenas soldados, são chefes, são líderes, e tem mais, eles possuem habilidades extraordinárias. Além de ser líderes, eles possuem a capacidade de avaliar os tempos, a capacidade de entender os tempos, destros na ciência dos tempos. Esta aptidão talvez se confunda dentro da nossa lógica, do nosso universo semântico, com a habilidade que os nossos pais carregam, e parecem que carregam de forma natural, de olhar para o tempo e dizer se chove ou não chove. Quantas são as vezes que nós nos frustramos, e principalmente nós mais novos, saímos de casa e os pais, os avós dizem: leve guarda-chuva, vai chover, e a gente diz: não, hoje o dia está bonito. Quando lá pelas tantas o tempo fecha, a chuva chega, e a gente diz: por que é que eu não ouvi o conselho dos meus pais? Pois bem, esta é uma habilidade de avaliar clima, meteorologia, tempo, estações enquanto clima. Porém, não é isto que os filhos de Issacar carregam. Ser destro na ciência dos tempos é ter a habilidade de avaliar tendências, de saber para onde o mundo está caminhando, de saber para onde caminha a economia, a política, a sociedade, de saber para onde o mundo está indo, de saber para onde o vento está soprando. Gente com um olhar aguçado para entender qual é o próximo nível, qual é o próximo estágio, o que é que está sendo preparado, quando e como as coisas vão acontecer. E é por isso, porque eles têm um olhar apurado para avaliar os tempos, entender ciências, destros no conhecimento dos tempos, que eles têm uma terceira habilidade. Qual é, pastor? Eles sabem a decisão correta a tomar. Talvez esta seja a mais destacada habilidade, ou a habilidade mais primordial, importante, significativa que eles possam apresentar. Porque saber a decisão correta é uma angústia de todo ser humano. Nós
Sabemos que o que somos hoje é resultado das decisões que fizemos ontem. E aquilo que vamos escolher hoje vai determinar quem nós iremos nos tornar amanhã. Quantas foram as vezes que nós escolhemos algumas coisas e nós percebemos que o resultado não nos agradou e nós nos arrependemos das nossas escolhas. Outras vezes nós escolhemos certo e dizemos: ainda bem que a gente escolheu. Escolhas que definem o nosso futuro, escolhas difíceis. Se até para vir para o culto tem gente que sofre ao abrir o guarda-roupa e dizer: com que roupa eu vou hoje? Imagine, escolher que faculdade vai fazer, que carro vai comprar, que casa vai comprar, com quem vai casar, com quem vai namorar. Escolhas, e estes homens sabem a escolha correta a se fazer. Contudo, a quarta habilidade é a que me surpreende. Por quê, pastor? Porque até aqui qualquer narrativa pode ser construída, porque pessoas têm o poder de construir narrativas, e narrativas têm o poder de edificar imagens. Porém, imagens nem sempre condizem com resultados. Nem sempre o rótulo corresponde com o conteúdo. Nem sempre a narrativa corresponde com o fato. Aqui nós não temos homens que estão vendendo a sua imagem. Nós sabemos os tempos, nós sabemos a decisão correta a tomar, principalmente no tempo em que eles estão vivendo. Afinal de contas, eles estão apresentando ou sendo apresentados ao rei, não apenas com informações. A quarta característica destaca uma habilidade, uma capacidade, uma competência que só possui quem tem resultados. Ele diz: eles têm seguidores, todos os seus irmãos obedecem às suas ordens. São pessoas de resultado. Isto precisa ser destacado principalmente porque vivemos no tempo da imagem, da narrativa, da construção, da engenharia social. E o que tem de gente? Basta você abrir o seu Facebook, o seu Instagram, e vai ter na timeline das suas redes sociais alguém lhe oferecendo um curso de como conquistar o seu primeiro $1 milhão. E você pergunta: como você conquistou o seu? E ele diz: eu estou tentando, vendendo esse curso para você. Gente de imagem, mas sem resultados. Estes homens têm resultados, e a história vai nos mostrar que Davi, ao se encontrar com este grupo de pessoas, que inicialmente seria um pequeno grupo, percebe a oportunidade do sucesso de uma liderança. Afinal de contas, Davi está ouvindo características, habilidades que ele ainda não possuía. E como Davi é um líder por excelência e não sofria do complexo de inferioridade, da baixa autoestima que Saul sofria. Afinal de contas, Saul, quando percebe que um cântico é entoado nas ruas de Jerusalém, enquanto as pessoas gritavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul permite que esta crise de inferioridade, que este complexo de inferioridade aflore, e ele fica com medo de Davi tomar o seu lugar. E é aí que ele começa a perseguir Davi, porque Davi tinha o que ele não tinha. Davi não tinha o problema de Saul. Davi sabia que o que Deus deu para ele é dele e ninguém vai tirar. O que Deus confiou às mãos dele é dele, e pode ser quem for, não tem o poder de tirar o que era dele. É por isso que, como um bom líder, ele entende que o segredo do sucesso não está apenas em eu ser bom, mas ter gente melhor do que eu do meu lado. Não está apenas em eu trazer para perto de mim gente que carrega o que eu carrego. Por quê? Gente que carrega o que eu carrego vai fazer o que eu faço, vai ir aonde eu vou, vai alcançar o que eu alcanço. Agora, quando eu trago quem tem o que eu não tenho, a gente vai aonde eu não iria, a gente chega aonde eu não chegaria. O que é isso, pastor? É Davi mostrando que perto
perto dele precisa ter gente que tem o que Deus deu, independente se o que Deus deu só deu para ele e não deu para mim, só deu para ela e não deu para mim. Porque o segredo do reino não é eu ter tudo, é eu saber que o tudo de Deus está espalhado entre todos que aqui estão. É por isso que a gente não vai caminhar 2026 sozinho. Eu já estou sentindo graça para pregar. Pega na mão de alguém que está ao teu lado. Eu estou tentando me segurar, mas vou precisar da tua ajuda. Chacoalha a mão dele aí e diz para ele: ainda bem que Deus repartiu as bênçãos entre nós. Porque tem coisas que você tem e que eu não tenho, tem coisas que Deus te deu e que não deu para mim. Por quê? Para a gente caminhar juntinho de mão dada. A hora que eu precisar e a ferramenta tiver na tua mão, é você que vem para a guerra comigo, é você que vem para a peleja comigo. Eu estou sentindo graça. Se tem alguém comigo nessa palavra, levante uma das suas mãos aos céus, porque Deus está despertando nesta onda evangelizadora de caçador a unidade na batalha. Não vai faltar ferramentas na linha de frente. Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar profetisas, Deus vai levantar mestres, Deus vai despertar dons espirituais, e as ferramentas estarão distribuídas. Se tem quem crê, por 30 segundos não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Eu imagino Moisés, pastor Joel, dizendo: Senhor, mas eu não sei falar. Aí Deus levanta a sobrancelha, olha para ele e diz: não é Arão teu irmão? Porque você não sabe, mas tem gente do teu lado que sabe. Por quê? Para você não caminhar sozinho nunca. Aí Davi olha para estes homens e diz: eu preciso deles. A história vai nos mostrar que os filhos de Issacar se tornam integrantes de um ministério no reino de Davi, o ministério do aconselhamento. Por quê, pastor Josué? Porque todo homem de autoridade, todo homem de poder, precisa de gente de sabedoria do seu lado. Aleluia, glória a Deus. E aqui está um segredo extraordinário. Às vezes eu vejo pessoas buscando poder, autoridade, porém, poder e autoridade quem dá é Deus a quem quer. Nem todos Deus irá colocar em funções de comando. Tem gente que vai comandar 10, tem gente que vai comandar 100, tem gente que vai comandar 1000, mas tem gente que não vai comandar ninguém. E às vezes eu vejo gente que não foi chamado para comandar, buscando o poder da liderança e do comando, e o pior de tudo é que não alcança, morre frustrado, sem desfrutar de propósito. E aqui está um segredo. Por quê, pastor? Porque pode ser que Deus não tenha te chamado para o poder e para o comando de uma liderança, mas gente de poder precisa de gente de sabedoria, e sabedoria Deus dá a quem pede. Como assim, pastor? Basta orar. Quem quer sabedoria, peça a Deus. E o melhor é que gente de sabedoria desfruta de lugares de excelência simplesmente pela necessidade de quem tem autoridade para governar. Sempre vai haver um faraó que precisa de José, sempre vai haver um Nabucodonosor que precisa de Daniel, e Deus está liberando uma palavra sobre alguém aqui. Comece a clamar pela minha sabedoria, porque eu te colocarei em lugares que você jamais imaginou, eu te colocarei em funções que você jamais... Eu estou sentindo graça. Deus está ativando o futuro de alguém aqui essa noite. Há novos níveis que começarão a ser despertados em 2026. Queira o diabo ou não, Deus irá te levantar, Deus irá te honrar, Deus irá te exaltar. Quem crê nessa palavra, abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Ura barras, uia que rácia.
Pastor Josué, vai ter adolescente, vai ter jovem que Deus vai dar tanta sabedoria, vai ter irmãos que Deus vai dar tanta sabedoria, que essa quantidade de empresas aqui em Caçador não será ocupada por pessoas que vivem uma vida distante de Deus. Vai ter servo de Deus em diretoria, vai ter servo de Deus em funções estratégicas. A sabedoria que Deus está liberando vai trazer um novo governo para essa cidade. Caçador não será conhecida apenas pelas empresas que ela comporta, Caçador não será conhecida apenas pelo PIB que ela carrega, mas por ser uma cidade dominada pela glória, cheia da glória, revestida pela glória. Quem crê nessa palavra, por um minuto não abra, não deixe essa igreja em silêncio, por um minuto abra a sua boca para adorar, depois eu vou continuar. Quem tem glória agora é a hora, quem tem aleluia agora é a hora. Os que são batizados com o Espírito Santo e acreditam no que Deus está falando, comecem a orar em línguas. Eu vou deixar você orar, depois eu vou continuar. Há uma unção sendo liberada sobre esta casa. Deus irá te colocar em lugares estratégicos se crê, recebe. Deus irá abrir lugares inimagináveis se você crê, recebe. Está chegando a hora em que Deus vai reposicionar pessoas, reestabelecer ordens em lugares específicos. Eu vejo Deus levantando dessa igreja gente que vai ocupar o executivo, gente que vai ocupar o legislativo, gente que vai ocupar o judiciário. Eu vejo Deus levantando pessoas, gente que vai ocupar lugar de referência na educação, gente que vai ocupar lugar de referência no cuidado social, gente que vai ocupar lugar de destaque no auxílio e na saúde. Eu vejo Deus levantando gente que vai ser destaque na medicina, na ortodontia, na advocacia, no empreendedorismo. Se preparem, esta igreja está sendo visitada por uma unção de sabedoria, do mesmo jeito que Deus visitou Daniel, do mesmo jeito que Deus visitou Salomão. Ele começa a abraçar alguém aqui nessa noite. Receba de Deus sabedoria para liderar, sabedoria para pastorear, sabedoria para pregar, sabedoria para evangelizar, sabedoria para edificar, construir, sabedoria para reger. Receba, 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 receba. Seja cheio desta graça agora. Aleluia. Eles se tornam afinos ao palácio, acesso liberado. E agora vem o mais importante. Por quê, pastor? Porque eles começam a viver agora um lugar de destaque, pastora Suzana. Um lugar que não era para qualquer um. Ao ocuparem este lugar de destaque, automaticamente são submetidos ao julgamento externo. Julgamento este que não acontece apenas para quem está em evidência. Todos somos julgados todas as horas, em todos os momentos, por pessoas que nós nem imaginamos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo do que as pessoas vão dizer se eu errar. Eu digo para eles: as pessoas já estão dizendo mesmo sem você errar. Contudo, lugar de excelência, lugar de destaque,
a visibilidade ou a publicidade trazem um julgamento maior, e o julgamento de quem está em lugar de excelência automaticamente repousa sobre duas sentenças. Quem olha pessoas em lugar de sucesso, primeiro pensa, chegou aonde chegou porque tem sorte. Segundo, chegou aonde chegou pelo talento que possui, pela habilidade que tem. Até porque todas as vezes que eu atribuo o lugar de excelência, de sucesso, de destaque ao dom, ao talento, eu espiritualizo este lugar de excelência como se apenas quem o dom possuir pode chegar. Logo, se eu não estou em um lugar de excelência, eu simplesmente justifico porque eu não tenho o dom, porque eu não tenho o talento, porque eu não tenho habilidade, me eximindo da responsabilidade de também ocupar lugares de excelência no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Como se o talento, o dom, a habilidade fosse o principal fator para colocar pessoas em lugares de excelência. Pastor, e não é? Não. Talento nunca foi e nunca será a porta principal de entrada para o lugar de sucesso na vida de ninguém. Eu não sei você, mas em Curitiba, nós, quando vamos evangelizar, encontramos uma população gigantesca de pessoas em situação de rua. E é comum a gente evangelizar essas pessoas e de repente sermos surpreendidos. A gente chega para pregar para alguém e essa pessoa ouve a pregação e diz: eu conheço a palavra. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que a gente também tem que dar a nossa vida, e começa a citar textos, e a gente olha e pergunta: como pode alguém com tanto talento, tanta habilidade, estar preso aos vícios das drogas, do álcool? Isso quando a gente vai cantar, e eu digo cantar, os irmãos que cantam, porque eu sou desafinado até para bater palma. Eu descobri que tem o barítono, soprando, tenor. Enquanto o pastor Josué falava das primeiras aulas que ele recebeu com o trombone, eu lembrei do meu trompete colado por Durepox, para tampar o vazamento de ar, e eu comecei a tocar, e o maestro disse: André, Deus tem um ministério muito lindo na tua vida, mas não é música, porque até para bater palma eu era desafinado. Aí a gente vai cantar e de repente você escuta das cobertas uma voz angelical, alguém acompanhando o hino, e você olha, uma moça, um rapaz, aprisionado pelos vícios, com voz, com talento, com dom. Aí a gente pergunta: como pode alguém com tanto talento estar vivendo a miséria? Como pode alguém com tanto talento estar vivendo às margens do fracasso? Cai para nós. Quantas foram as vezes que a gente encontrou pessoa no caminho e a gente disse: mas tem tanto talento, por que não chegou? Mas tem tanta habilidade, por que não chegou? Como pode com tanto talento não ter chegado? Tem mais, vamos pensar um pouquinho mais, vamos lembrar da nossa história. Lembra quando Deus te visitou e Deus disse que ia te levantar? Lembra quando Ele apareceu na tua história, quando ninguém sabia quem era você, quando ninguém tinha ideia de quem você seria, e Deus usou o profeta que nunca tinha visto você na vida, olhou dentro dos seus olhos e disse: eu, o Senhor, irei te levantar para louvar o meu nome, para pregar a minha palavra, para liderar na minha obra. Quando Deus disse que iria te honrar entre a tua casa e os teus irmãos, e você olhou para você, analisou as suas habilidades e disse: Senhor, mas eu não tenho o talento que ela tem, eu não tenho a habilidade que ele tem, eu não prego como ele prega, não canto como ela canta, não lidero como ele lidera. A sensação era que você jamais chegaria. E vamos lembrar de como foram os seus primeiros passos, óbvio, difíceis, porque sempre tinha alguém melhor, sempre tinha alguém mais influente, sempre tinha alguém mais bem relacionado. Porém, tem muita gente que começou com você que não chegou aonde você chegou. Tem gente que era melhor do que você que não pisou aonde você pisou. Tem gente que tinha mais talento que você que não está onde você está. E a pergunta é: por quê, pastor? Porque o segredo do sucesso não é o talento, mas a capacidade de perseverar. O que tem de gente com talentos absurdos
segundos, mas nos primeiros obstáculos desistem. Enquanto isso, você, limitado, sem tanta habilidade, ouviu Deus falar e disse: Senhor, se é o Senhor que está falando, eu posso até não ter, eu posso até não ser, mas parar eu não irei. Ah, Senhor, eu sinto graça aqui nessa casa. Levante uma de suas mãos aos céus, eu preciso profetizar. Deus está liberando sobre a tua vida nessa noite uma unção de ousadia. Você não precisa ter os maiores recursos, não. Você não precisa ter a maior influência, não. Você não precisa ter os maiores talentos também, não. Você só precisa de uma palavra, e a palavra foi liberada sobre a tua vida. Queira o diabo ou não, você irá chegar. Quem crê nessa verdade, não deixe esta casa em silêncio. Abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Fala para quem está do teu lado: você só precisa da palavra, nada além da palavra. Deus disse? Sim, pastor. Ele falou: descansa. Até porque a gente se esquece, pastor Andrei, a gente se esquece. Bate com o teu pé no chão assim, ó. Faz assim que nem o pastor. Que essa terra que você está pisando, faz assim, ó. Respira. Que este fôlego que você está inspirando, agora eu vou fazer uma inveja em vocês. Que esta água que a gente está bebendo, que a realidade que a gente vive, só foi criada pela palavra. Deus disse: haja, e hajou. Ouve. A palavra criou a realidade. A gente se esquece que a mesma palavra que cria é a palavra que transforma. Eu vou repetir isso aqui. A palavra que criou a terra que os teus pés pisam, a palavra que criou o mundo que você vive, é a mesma palavra que liberada foi sobre a tua vida. A mesma palavra que tem o poder de transformar esta realidade foi a palavra que disse: haja mares, que também disse: vai se abrir os mares, e os mares se abriram. A mesma palavra que disse: haja luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite, que disse também: vai parar a terra no lugar. É a palavra que transforma, é a palavra que modifica. Se você recebeu a palavra, o dia pode vir à noite, sim. Se você recebeu a palavra, até rocha vai verter água. Você não precisa de nada, só da palavra, só da palavra. Eu preciso saber se tem alguém que recebeu uma palavra de Deus. Aonde estão os alvos das promessas absurdas? Levante as duas mãos aos céus. Satanás tem feito de tudo para tentar desanimar, minar as tuas forças, roubar a tua alegria, mas Deus te deu uma palavra. Só quem recebeu, só quem recebeu. Não deixe esta casa em silêncio por um minuto. Eu vou deixar você adorar. Aonde estão os pentecostais? Aonde estão aqueles que ainda acreditam em dons de Deus, profecia, língua estranha? Abra a boca para adorar. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não posso continuar sem antes enfatizar para você: Satanás sabe, às vezes mais do que você, mais do que eu e você não precisamos de mais nada senão da palavra. O diabo sabe. É por isso que muitas vezes
ao sermos alvos das promessas absurdas de Deus, Ele chega para nós para dizer: o profeta estava na carne, não tem chance de acontecer. Olha a tua história, olha quem é você, olha de onde você saiu. Se esqueceu do que disseram ao teu respeito? Lembra que disseram que você nunca ia ser? Lembra que disseram que você nunca ia chegar? E o pior de tudo, irmã Cleice, aqui tem gente que acredita, porque o diabo sabe que não existe demônio no inferno capaz de impedir Deus de cumprir projetos na vida daquele que Ele escolhe. A única pessoa que pode paralisar o cumprimento das promessas somos nós mesmos. Aí Satanás trabalha para enclausurar a mente sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a insegurança, sobre a incerteza, sobre a falta de possibilidades, sobre a falta de recursos, sobre crenças limitantes que foram construídas com as frustrações constantes da vida, para que você, mesmo ouvindo Deus dizendo que vai te honrar, que vai te levantar, que vai te prosperar, você fique paralisado, quando na verdade o que Deus está dizendo é: eu preciso apenas que você acredite. Porque se você acreditar no que eu estou dizendo, você não precisa de um chão para colocar o seu pé. Você se move e eu coloco as minhas mãos para te sustentar. Você não precisa de portas abertas para se mover. Você caminha e as portas irão se abrir. Eu me lembro de Pedro na prisão, é visitado pelo anjo. O anjo diz: pega a sandália, pega a capa, põe o cinto, levanta-te. Senhor, mas a prisão está fechada. Não perguntei, estou mandando você se mover. Mas a porta está fechada. Não perguntei, estou chamando você para andar. Porque o Deus que te dá a ordem é o Deus que faz as coisas acontecerem. Eu imagino Pedro andando e cada passo era o sensor de movimento do céu, dando ordem para o primeiro portão automático da face da terra: está chegando um escolhido de Deus, abram-se as portas, ele precisa passar. Oh meu Deus, eu sinto graça nessa casa. Preciso encerrar, mas eu estou pregando para gente que entrou aqui com uma história muito parecida com a história dos filhos de Issacar. Pastor, como assim? Quantos aqui já ouviram uma mensagem sobre os filhos de Issacar? Levante a mão, só quem já ouviu. 1, 2, 3 mãos levantadas. Quem nunca ouviu, levanta a mão. Perceba o tamanho da minha responsabilidade. Contar uma história que você nunca ouviu. O melhor é que a gente começou do fim. Fica mais fácil, vamos para o começo. Porque a história dos filhos de Issacar é parecida com a história de muitos que me ouvem aqui. Afinal de contas, a primeira vez que o nome Issacar aparece na Bíblia, ele é dado a um dos filhos de Jacó com Lia, o quarto filho dele com ela, ou Leia. Ela havia cedido uma de suas servas para ser mãe de um dos filhos dele, e logo em seguida engravida. A barriga cresce, os 9 meses passam, nasce o bebê. Na ultrassonografia, na ressonância, na radiografia, não conseguiram diagnosticar o sexo. Percebe que é menino depois que nasce. Ao nascer e descobrir que era menino, eles dão um nome para o menino. Qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? O que significa Issacar, pastor? O nome Issacar significa recompensa. O nome Issacar significa recompensa, porque ela entende que Deus estava recompensando ela. Atribui ao menino um peso gigantesco em seus ombros, o qual? O de pensar que simplesmente pelo fato de existir, ele é a recompensa. Isso é um problema, óbvio. Porque quem pensa ser a recompensa, pensa não precisar fazer mais nada para melhorar. Afinal de contas, ele é a recompensa, um fim em si mesmo. Isso vai modelar o caráter, a personalidade, a conduta de Issacar. E Issacar vai se tornar alguém acomodado. Afinal de contas, eu sou a recompensa.
Só que o tempo passa, e o tempo não perdoa. As sementes que nós não plantamos, nós não iremos colher. O tempo passa, e chega a hora que o velho Jacó entende que Deus está o chamando, pois os seus dias estão findando, e ele chama os seus filhos. Judá, o cetro não se afastará de ti, você é um leãozinho. Simeão, Levi, Rubem, Naphtali, Dan, Gad, Azer, até que a mão dele chega sobre Issacar, a recompensa. E eu imagino Issacar sorrindo, afinal de contas, eu sou a recompensa. Aí o pai olha para ele e diz: você tem o que ninguém tem, você carrega o que ninguém carrega, você é o mais forte de todos os teus irmãos. Só que tem um problema, Issacar, você é acomodado demais. Você vai chegar na terra da promessa e vai ser escravo de todos os teus irmãos. Agora imagine comigo, ligue o botão dessa máquina chamada imaginação, empreste a sua mente ao Espírito Santo, se coloque no lugar de Issacar. Um filho ouvindo o pai liberando uma palavra: você vai ser escravo. Ser escravo já é difícil, agora imagine ser escravo no lugar da promessa, ser escravo no lugar da fartura, ser escravo no lugar da prosperidade. Eu não sei se é pior ser escravo ou é pior ser escravo no lugar de cumprimento de promessa. É estar no lugar certo, mas na função errada. É estar no lugar certo, mas na posição errada, vendo todo mundo desfrutar da potência do lugar, enquanto ele seria obrigado a trabalhar para construir o sonho do outro. A palavra inevitavelmente fere o coração de Issacar. Afinal de contas, quem é que gostaria de ouvir um pai dizendo: você vai ser escravo? Só que Issacar poderia tomar duas atitudes, dois caminhos, dois posicionamentos após ouvir esta palavra. Afinal de contas, ninguém está livre de ser ferido pela vida. Ninguém de nós está blindado de passarmos por frustrações ou de ouvirmos na nossa trajetória palavras que machucam a nossa alma. Fala para mim, quantas foram as vezes que você foi obrigado a engolir seco coisas que feriram a tua alma e ainda te machucam? Até porque eu prego pra gente que já passou por circunstâncias que você não tem coragem de abrir para ninguém pela vergonha que domina a tua alma, mas sem perceber, esta ferida ainda está aberta, ainda sangra, porque quem deveria cuidar machucou, quem deveria abraçar feriu, quem deveria proteger expôs, quem deveria acolher duvidou, quem deveria acreditar tirou a esperança. E sem perceber, sem ter consciência, um trauma foi criado, uma ferida foi criada, um abismo foi estampado na tua alma, e inconscientemente ainda te limita, ainda te bloqueia. Afinal de contas, nós não estamos isentos de passarmos pelas dores da vida. Como eu gostaria de chegar aqui e dizer: irmãos, eu descobri um texto na Bíblia que vai dar-nos o direito de evocar a Deus, o privilégio de não ser ferido, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, um muro de proteção é construído sobre nós. A gente não vai chorar, a gente não vai sofrer, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai ter inveja de você. Agora que você está na igreja, ninguém vai querer tomar o teu lugar. Ah, como eu gostaria, porém, aqui não é este lugar de perfeição. A gente não está escondido dos sofrimentos da vida, muito pelo contrário. Foi o nosso Cristo que disse: eu posso tirar doenças, eu posso tirar problemas, eu posso curar vocês, mas se tem uma coisa que eu não vou fazer, eu não vou os tirar do mundo, e neste mundo vocês terão aflições, mas eu tenho uma palavra: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa palavra. A diferença não
está entre não passar por crises ou passar, porque todos iremos passar. E nós estamos começando o ano de 2026 e algumas pessoas já pensaram que o ano começaria tão diferente, porém você percebeu que alguns problemas que você carregou até o final de 2025, depois que você se levantou da oração nos primeiros minutos de 2026, eles continuam lá. Algumas feridas ainda estão abertas, algumas lágrimas ainda são derramadas pelos mesmos motivos, e o que tem de gente que já chegou na tua vida e diz: esquece, apaga. Infelizmente eles apenas queriam te ajudar, e sem saber, eles estavam lhe pedindo para fazer uma coisa que é impossível. É impossível apagar o passado, é impossível esquecer das coisas que aconteceram. E o segredo é que Issacar demonstra uma lição para nós. Por quê, pastor? Porque se eu não posso apagar o passado, eu tenho dois caminhos. O primeiro é abraçar aquilo que o pai está dizendo, carregar aquilo como justificativa para a minha vida, e quando me verem escravo no lugar da promessa, e perguntarem como só você é escravo enquanto todo mundo governa, eu justificar dizendo: foi porque o pai disse que eu seria. Afinal de contas, o que tem de gente que justifica o fracasso pela palavra que ouviu, pelo problema que enfrentou, pela falta de apoio que constatou em sua vida, pela porta que não se abriu, pelo incentivo que não recebeu. O que tem de gente que diz: é por causa da cidade que eu nasci, pastor, do bairro que eu cresci, da família que Deus me colocou, não tinha como, nem chance de eu chegar. Porém, o que tem de gente que justifica e não chega. Mas eu também conheço gente que nasceu no mesmo bairro, que nasceu na mesma rua, que nasceu em realidades piores e que se levantou. Por quê? Porque há dois caminhos. O primeiro é aceitar, o segundo é se posicionar. Afinal de contas, eu não sou obrigado a ser aquilo que estão falando que eu serei. Tem mais, não é porque eu fui alguém por um tempo que eu sou obrigado a ser para o resto da vida. A autoridade para construir o futuro está nas minhas mãos. Eu escolho quem eu serei. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Estou sentindo graça de Deus aqui. Issacar se levanta e ele entende: não é porque eu fui acomodado por um tempo que eu sou obrigado a ser para o resto da minha vida. A decisão é minha. Até para viver os projetos de Deus, a autoridade para escolher está nas tuas mãos. Como eu gostaria que Deus descesse aqui em Caçador e pegasse na nossa mão e dissesse assim: vai viver, queira você ou não. Porque o que Deus tem para a gente é muito melhor, muito maior, mas Ele não faz. Ele desce e diz: os meus caminhos são maiores que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Eis que estou colocando diante de você hoje, mas a escolha é tua, a decisão é minha. E é aqui que eu preciso liberar o que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com esta igreja, porque eu estou pregando para algumas pessoas que entraram o ano de 2026, mas você ainda tem carregado algumas feridas em sua alma, palavras que disseram sobre você, ao teu respeito, para você, que ainda te bloqueiam. Eu estou pregando para gente que já viveu momentos onde a conquista estava tão próxima, a um passo, você até achou que iria acessar, até achou que iria romper, as coisas estavam acontecendo, porém, aquilo que sempre aconteceu até aqui, quando perto está, sem esperar, aquele castelo desmorona, as coisas não acontecem, a realidade não aparece, é sempre expectativa, 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 e sem perceber, o que tem acontecido é que dentro de você ainda há uma palavra que te limita, alguém que um
dia disse: você nunca vai chegar, você nunca vai ser, você nunca vai conquistar, sem perceber, isto ainda tolhe o seu direito de crescer. Só que nesta noite Deus te trouxe aqui, no começo deste novo ano, para dizer: eu, o Senhor, estou derrubando por terra as palavras de maldição que foram liberadas ao teu respeito. Eu, o Senhor, estou derramando bálsamo sobre as feridas da tua alma. O passado não será apagado, mas você vai olhar para ele com o olhar de quem entende que tudo que você viveu foi necessário para chegar aonde chegou, e aquilo que era para te matar vai ser a autoridade que Deus vai te dar para conquistar, para vencer, para crescer. Eu preciso saber se tem alguém recebendo essa palavra. Só quem está recebendo, só quem está recebendo. Eu estou ouvindo barulho de correntes caindo nesta noite. Há uma nova estação chegando para alguém. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Não é porque até agora não deu certo que o resto da tua vida vai ser não dando certo. Não é porque até agora você não conseguiu chegar e você sabe o que você carrega, que você vai passar o resto da vida sem chegar. Não é porque até agora as coisas não aconteceram que 2026 vai ser o reflexo do que passou. Porque Deus está lhe dando uma oportunidade hoje. Qual é, pastor? A de seguir o caminho de Issacar. Porque Issacar poderia ter todos os motivos para ser escravo, mas a segunda vez que Issacar aparece na Bíblia, não é como escravo. Não, pastor, não. Mas o pai não disse que ele seria? Só que não foi só o pai que falou com ele, o Deus do pai também falou sobre ele. Porque Issacar é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão, e o Deus de Jacó, que é Deus de Isaac e também de Abraão, chegou para Abraão e disse: eu vou te abençoar, a tua descendência será próspera, vocês serão cabeça e não cauda, emprestarão e não tomarão emprestado, a terra que vocês pisar será de vocês por direito, quem vier contra vocês virá contra mim. Eu, o Senhor, abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu serei o teu Deus, vocês serão o meu povo. Jacó liberou uma palavra, mas antes de Jacó, o Deus de Jacó. Issacar tem duas opções. Qual é? A primeira: eu fico com o que o pai disse e cumpro aquilo que tenho vivido até aqui, reflexo do meu comportamento. A segunda: mudo o meu comportamento e conquisto as promessas que Deus me deu. É por isso que a segunda vez que Issacar aparece na Bíblia, ele não aparece como escravo. Pergunte: como ele aparece, pastor? Não, você vai me ajudar, eu estou terminando. Pergunta: como ele aparece, pastor? Eu vou responder se você perguntar com entusiasmo. Eu gostei de vocês. Os filhos de Issacar aparecem guerreando no exército de Josué. Mas não era para ser escravo? E por que não são? Porque eles decidiram não ser o que falaram que eles seriam. Vai ser escravo? Não. Vai ser o quê? Guerreiro.
porque Deus falou que eu vou conquistar. Se Deus falou que eu vou conquistar, a primeira atitude é minha. Me posiciono para lutar por aquilo que Deus prometeu, me posiciono para conquistar aquilo que Deus me disse que vai ser meu. Os filhos de Issacar poderiam estar acomodados, mas eles aparecem lutando. E se tem algo que ninguém pode tirar da mão de quem decide lutar, é o privilégio de conquistar as batalhas e as vitórias no campo de batalha. O que é isso, pastor? O que tem de gente que se acomoda, deixa as coisas acontecerem como são, permite que as coisas se tornem o que são, pelo que os outros falaram, disseram. Só que Deus está te dando nessa noite autoridade. O ano de 2026 não será um ano de acomodação. O ano de 2026 não será um ano de inércia. O ano de 2026 não será um ano de procrastinação. Deus está te dando autoridade para a guerra. Deus está te dando força para enfrentar as batalhas. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Segure uma de suas mãos aos céus, porque Deus está colocando velocidade nos teus pés. Você não vai parar, não vai, não vai. Deus está colocando força nas suas mãos. Você não vai recuar. Pastor Josué, não vai ter bandeira branca, não vai ter desistência. Satanás que desista. A gente vai marchar, a gente vai guerrear, a gente vai lutar. Já começou, já começou, já começou. Deus está enchendo alguém aqui agora. Tu vai lutar, mas abrir mão do que Deus disse que você vai ter, você não vai. Pastor, não vai ser fácil. Quem foi que disse que vai ser? Mas você não vai perder. Não vai faltar entusiasmo, não vai faltar força. Deus está te dando armaduras nesta noite. Você vai sair daqui com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, para somar, caminhar, ampliar, multiplicar os espaços que Deus vai confiar aos teus pés. E se porventura serpentes e escorpiões aparecerem em teu caminho, você vai ter autoridade para pisar sobre eles e sobre elas, e nada te fazer mal algum. Deus está cingindo os teus lombos com a verdade. Deus está depositando sobre você a couraça da justiça. O capacete da salvação vai blindar a tua mente, e você só vai receber de Deus as orientações. As palavras mentirosas de Satanás não vão acessar o teu coração. Deus está te dando o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos inflamados do diabo, e a espada do Espírito não faltará na tua vida. Esse ano você vai conquistar o que Deus prometeu, queira o inferno ou não. Eu estou pregando para quem acredita. Aqui eu encerro, porque a terceira vez que o nome Issacar aparece na Bíblia. Para quem nunca tinha ouvido a história de Issacar, nós já passamos em toda ela. A terceira vez que ele aparece no mesmo lugar aonde a vergonha começou. Por quê, pastor? Porque agora Moisés entende que também, como patriarca, está indo embora, e ele precisa fazer a mesma coisa que fez Abraão, Isaac, Jacó. Chama os filhos e vai reproduzir a bênção. Judá, Simeão, Levi, Dan, Naphtali, Zebulon, Manassés, Issacar. Eu imagino os filhos lembrando: não foi assim que disseram que a gente seria escravo? A posição não é a mesma? O lugar não é o mesmo? Sim. Mas não fica preocupado não, porque agora a postura é diferente. O lugar é o mesmo, mas a atitude é outra. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça aqui. Não vai precisar se mudar,
não vai precisar pedir carta, não vai precisar deixar a cidade. Diz o Senhor para alguém: a tua atitude será honrada, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus abraçando alguém aqui nesta noite. Eu preciso encerrar. Eles chegam no mesmo lugar. Aí Moisés estende a mão. Só que a palavra de Moisés é diferente. Qual é? Moisés diz: alegra-te. Eu não sei você, mas eu não conheço escravo alegre. Sabe o que Moisés está dizendo? O tempo de escravidão acaba. Chegou o tempo de alegria na tua casa. Chegou o tempo de alegria na tua família. Chegou um tempo de alegria. Eu estou liberando uma palavra profética para alguém. Um ciclo onde palavras que limitaram a tua vida até hoje e lhe fizeram sofrer e viver às margens de uma escassez em várias áreas, está acabando na noite deste domingo. E Deus está dizendo: vai ter alegria no teu casamento, vai ter alegria no teu trabalho, vai ter alegria nos teus negócios, vai ter alegria no teu ministério, vai ter alegria na tua família, vai ter alegria no teu lar. Alegra-te, diz o Senhor. É só isso, Senhor. Se fosse só isso já estava bom. Só que Moisés diz: vocês conduzirão os povos aos montes. Eu não sei você, irmão, mas para mim o lugar de maior revelação de Deus na Bíblia é o monte. Sabe o que Deus está dizendo? Além de não ser mais escravo, o que vai ter de gente que vai conhecer a mim através da tua vida, é você que vai pegar na mão de muita gente e levar para conhecer quem eu sou. Porque vai ter pessoa que vai perguntar: como é que mudou tanto? Por que é que você está vivendo essa alegria? Por que é que está vivendo este novo nível? Você vai pegar na mão e vai dizer: vem cá, vou te mostrar o Deus do monte que fez isso. Oh meu Deus, eu encerro agora, porque se fosse só isso já estava bom, sim ou não? Só que Moisés diz: tem mais, tem. Você vai pôr o barco na água para quem vive do mar. E Deus está dizendo: você vai pôr o barco na água, e aquilo que você busca para sobreviver, eu já dei ordem para pular no teu barco antes que você precise buscar. Como assim, pastor? É Deus dizendo: os recursos vão te procurar. Não é você quem vai atrás dele, é eles que irão atrás de você. É gente que precisa vender acordando com o procurador, com o cliente, com o comprador, dizendo: me atende por favor. É gente que precisa de recurso, ouvindo o recurso batendo na porta, dizendo: Deus mandou eu te encontrar. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de prosperar. Oh meu Deus, eu preciso saber se tem alguém que recebe essa palavra. Posso encerrar? Se você depende da pesca e chega com um barco atracado no porto, cheio, você chega feliz ou triste? Feliz ou triste? Só os pescadores, levante a mão. Volta com o barco cheio ou não, irmão? Cheio de peixe carimbado, sei. Volta feliz. Agora imagine você descer com o barco cheio, satisfeito, esperando a rede chegar para você avisar a família que você voltou com o barco cheio. Só que enquanto você está descendo, você tropeça na areia. A quarta palavra de Moisés: além de vir com o barco cheio, vocês descobrirão os tesouros escondidos na areia. Eu vou resumir, eu já passei 3 minutos do meu horário. Qual é a palavra, pastor? Deus está dizendo: buscar recurso no mar qualquer um pode buscar, mas eu vou te dar. Porém, eu reservei, eu escondi alguns tesouros que eu não mostrei para ninguém, para você, para você, para você,
para você. Em 2026, quem crê em profecia, levante uma de suas mãos. Em 2026, na cidade de Caçador, vai ter crente descobrindo segredos escondidos por Deus, tesouros reservados por Deus. Os teus pés pisarão aonde ninguém pisou, os teus olhos contemplarão o que ninguém da tua casa contemplou. Você chegará onde os teus pais não chegaram. Deus está revelando segredos extraordinários. Eu preciso saber se tem quem crê, se tem alguém comigo nesta palavra. Abra a boca para adorar. Jesus começa a liberar um renovo extraordinário. Agora, por um minuto, abra a boca. Não deixe esta igreja em silêncio. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Fique de pé, se você pode, com a orientação do pastor Joel. Para quem achou que o ano ia ser igual, para quem achou que as coisas iam continuar da mesma forma, Deus está instaurando um novo tempo sobre esta cidade, um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo sobre a tua família. Você vai olhar para trás e vai descobrir que as lágrimas que você derramou foram necessárias para formar este caráter, forjar a tua resistência, a tua resiliência, porque o tamanho das bênçãos que Deus vai entregar na tua mão, se tu não tivesse preparado, tu morreria com elas, mas Deus te preparou, Deus forjou, Deus te lapidou. Enquanto você chorava, Ele fortalecia, enquanto você sangrava, Ele te estruturava, enquanto você estava sozinho, Ele estava te forjando, até quando você pensou que te esqueceram, que te feriram e queriam te matar, Deus estava dizendo: eu estou alimentando as tuas forças, eu irei te usar, eu irei te encher, eu irei te honrar. Quem crê, quem crê, quem crê?